Saudações, indivíduos da inquietude. Aqui, o silêncio fala, o inconsciente ganha voz, uma jornada interna no mundo externo. Eu sou o Johnny Amorim e este é Entre o Ser e o Mundo. Defina Deus com uma palavra. Há quem diria poderoso, vivo, misericordioso. Alguns diriam inexistente. E se Deus não ouvisse suas preces? E se não houvesse um Deus que te ama ou te pune? E sim, um Deus indiferente e absolutamente necessário? E se o pecado não passasse de ignorância? Para Baruch de Spinoza, a palavra para defini-lo seria infinito. Um homem que foi excomungado por amar demais a razão e menos o dogma. Neste episódio, vamos explorar o pensamento do filósofo que ousou dizer Deus de uma forma diferente. Isto posto, agora vamos ao episódio de hoje. Notinha aqui de rodapé: se você está curtindo este trabalho, compartilhe com os parentes, com os amigos. É de grande importância para a gente, pois nos torna mais relevantes na rede. Vocês sabem como isso funciona. Baruch de Spinoza nasceu em 1632 em Amsterdã. O nome Baruch, em hebraico, significa abençoado. Mas o destino daquele que carrega esse nome seria, no mínimo, tudo menos pacífico. Criado numa comunidade judaica formada por exilados sefarditas fugidos da Inquisição Ibérica. Os judeus sefarditas eram descendentes dos judeus expulsos da Península Ibérica no século XV, vítimas da Inquisição Católica. Sua diáspora foi marcada por perseguição, expulsão, apagamento e disfarce. A família de Spinoza fugiu de Portugal, onde o batismo forçado e o medo da denúncia faziam parte do cotidiano. Chegar à Holanda significava respirar, mas com cautela. A Amsterdã do século XVII era mais tolerante, mas a liberdade não era absoluta. A comunidade judaica ali estabelecida mantinha rigidez doutrinária para proteger a própria sobrevivência. Educado segundo a tradição judaica, com a língua materna sendo o português, era a língua que ele pensava. Ele até chegou a lamentar certa vez de não poder filosofar nesta língua, que ele considerava muito precisa. Spinoza também falava espanhol e teve acesso a duas culturas, rabínica e o barroco espanhol. Ele aprendeu hebraico, sendo o único autor dos seus contemporâneos que, ao falar da Bíblia, de teologia, falar de Deus, inclusive ir contra ela, citava no original em hebraico. Ele até dava-se uma esnobada. Ele falava holandês, por ter sido nascido na Holanda. Assim, teve contato com produção política e jurídica, também de sua época. Não influenciou tanto no seu trabalho, mas teve sim sua relevância. Ele aprendeu latim, por ser filósofo, sendo a língua científica e filosófica do seu tempo, e ele se destacou na escrita e nas suas produções. Mas ele não lia inglês nem francês. Por morar em Amsterdã, ele tinha muito acesso, porque lá era o polo editorial da Europa na época. Ele tinha acesso à filosofia de vanguarda, Descartes, por exemplo. Podemos dizer que ele estava no lugar certo, na hora certa. Spinoza logo se revelou uma pedra no sapato da ortodoxia. Lia Descartes com a sede de quem quer desmontar o mundo. Interpretava a Bíblia não como um sagrado inviolável, mas como um campo de batalha entre o medo e a liberdade. Conversava com cristãos, discutia com hereges e questionava os dogmas que mantinham a comunidade unida pelo medo e pela culpa. Então ele era chegado dos cristãos dissidentes, aqueles protestantes radicais, calvinistas em conflito com os católicos críticos da hierarquia papal. Ele também estava ali junto com os humanistas e racionalistas, autores que começaram a aplicar a razão aos textos sagrados. Gente que lia a Bíblia como metáfora, história, alegoria e não como verdade literal. Tinham também cientistas e filósofos desviantes. Galileu, por exemplo, condenado pela Inquisição. Descartes, cujos livros foram banidos por sugerirem que o mundo funciona por leis naturais e não por milagres. Hobbes,
que propunha uma ética sem Deus e um Estado sem igreja. Tinham também os judeus críticos, como ele próprio. No caso de Spinoza, ele era considerado herege pelos próprios judeus por negar a revelação exclusiva de Moisés, o Deus pessoal do Torá e o povo eleito. Então, digamos assim que Spinoza estava do lado desse pessoal todo, que ia contra aquela cultura. E o Spinoza foi acusado de ateísmo, mas o que ele realmente fazia era desdenhar todo o dogma por inteiro. Por volta dos 21, 22 anos, ele já era visto como uma ameaça dentro da comunidade judaica sefardita de Amsterdã. Ele já fazia perguntas demais, lia autores proibidos e dizia em voz alta que Deus não era como as escrituras descreviam. Isso era um escândalo puro numa comunidade que havia escapado da Inquisição e queria manter-se, entre aspas, limpa aos olhos das autoridades holandesas. Um membro radical de sua comunidade tentou assassiná-lo com um golpe de faca. Spinoza sobreviveu e, segundo fontes, dizem que ele guardou por muito tempo o manto rasgado pela lâmina, como lembrete do preço de pensar livremente. A filosofia ali já sangrava antes mesmo de ser escrita. Spinoza queria a verdade. E a verdade para ele não pedia véus sagrados, pedia luz geométrica, uma ótica de Euclides. É uma filosofia com a certeza matemática. O resultado? Excomunhão aos 23 anos, de forma severa e irrecorrível. Abre aspas, com a sentença dos anjos e a palavra dos santos, excomungamos, expulsamos, amaldiçoamos e condenamos Baruch de Spinoza, fecha aspas. Trecho do Herém, que é o banimento religioso do judaísmo, em 1656. Então a comunidade foi proibida de falar com ele, fazer negócios com ele, dividir casa, comida ou até mesmo o teto. Ele abandonou o nome Baruch, que significa abençoado, e adotou um nome latino, Benedictus. Viveu isolado, recusando cátedras e proteção de nobres. Inclusive, recusou uma pensão do rei Luís XIV. Baruch de Spinoza, então, sustentava-se polindo lentes óticas, enquanto escrevia sua obra monumental, A Ética, como quem constrói um novo Deus por dentro da razão. Mas o que tornava ele tão perigoso? Ele ousava pensar Deus sem clero, sem altar, sem medo, porque ele não era um herege qualquer. Ele era um judeu inteligente, eloquente, sistemático e perigoso. Seus escritos poderiam dar munição aos cristãos antissemitas da época para dizer, viu? Nem os judeus creem em Deus. A excomunhão de Spinoza não foi só religiosa, foi política, preventiva, pedagógica. Um recado, não ouse a pensar fora da muralha. A ousadia de Spinoza estava justamente a afirmar que Deus é a própria estrutura do real e não um ente separado do mundo, que não há fora da criação, que tudo o que existe é uma única substância infinita e que essa substância é Deus ou a natureza. Havia uma lógica nesse pensamento dele, sendo o seguinte, existe algo que a existência é necessária e ele é a causa de si. E no século XVII adotou a divisa aristotélica, que dizia que conhecer é conhecer pela a causa. Então a causa deste algo é a si mesmo, que ele era chamado de substância. Além da substância, existe também o modo, é o ser que existe em outro, como se fosse propriedades, atributos e expressão dessa substância. Assim, então, para ele, Deus é uma substância, ou seja, existe em si, absolutamente infinita, que consiste em infinitos atributos, cada um dos quais exprime uma essência eterna. Então, uma essência real e atual, definida pela razão, e é infinita, é único. Então existe essa substância e o modo que eu expliquei anteriormente, que são os seus atributos, as suas interações ali. Esta frase eu retirei da obra Ética. Então tudo o que existe não é separado de Deus. Cada coisa, um corpo, uma mente, uma emoção, uma estrela, é um modo dessa substância se manifestar. Logo, tudo que existe, existe em Deus. Então abre aspas aqui. Deus é a única substância, tudo o mais são modos de sua expressão. Então é retirado também da obra Ética. Enquanto a religião institucionalizada pedia fé e obediência, Spinoza oferecia razão e liberdade. Ele não foi contra Deus, mas contra a apropriação moralista e supersticiosa feita em nome dele. Para Spinoza, a fé que não se alicerça no entendimento é superstição, e a moral baseada no medo é apenas uma forma elegante de controle social. Ele não se tornou um mártir, nem profeta. Virou recluso
viveu de polir lentes e cultivar ideias, polindo lentes literalmente para microscópios e telescópios, tá, pessoal? Era um ofício delicado, artesanal, de alta precisão. Recusou cargos acadêmicos, títulos pomposos, com a mesma tranquilidade com que recusou a salvação das igrejas. Assim, no silêncio e na renúncia, forjou uma das visões mais radicais do divino. Ele polia lentes não para ver melhor o céu, mas para enxergar o real sem ilusões. E você, ouvinte, tem coragem de olhar para Deus sem véus, sem promessas e sem castigo? Pense. Baruch de Spinoza escreveu o que talvez seja a mais ousada tradução filosófica de Deus. Deus sive natura. Deus, ou seja, a natureza. Mas atenção, essa natureza não é mãe, não acolhe, não protege e não responde aos pedidos. Ela é o todo, o eterno, no conceito dele, necessário e indiferente. Em vez de um criador fora do mundo, temos o próprio mundo como divino. Um Deus que não tem rosto, vontade ou moral. Um Deus que não se ajoelha diante de nada, porque é tudo o que há. Esse Deus não opera milagres. Ele é as leis que regem a realidade. Não pune porque não deseja. Não ama porque não escolhe. Ele simplesmente é. E aí entra uma figura que muitos associam, de forma enviesada, a um tipo de religiosidade. Albert Einstein, abre aspas, acredito no Deus de Spinoza, que se revela na harmonia de tudo o que existe, e não em um Deus que se interessa pelo destino e pelas ações dos seres humanos. Fecha aspas. Carta de Einstein para o rabino Herbert Goldenstein, em 1929. Para Einstein, o assombro diante da ordem do cosmos era tão profundo que ele chamava isso de sentimento religioso. Mas esse religioso está longe de qualquer fé institucional. É uma reverência sem altar, uma adoração sem intercessor. Contudo, não demorou para que seu discurso fosse sequestrado. Religiosos de diferentes matrizes começaram a usar o nome de Einstein como um aval para a ideia de um Deus pessoal. O típico cientista famoso também acreditava. Foi aí que entrou o meu querido Richard Dawkins, com a sutileza de um míssil teórico, no livro Deus, um delírio. Abre aspas. Einstein usava a palavra Deus como uma metáfora poética para as leis da natureza e para a profunda emoção que sentimos ao contemplá-las. É absolutamente claro que ele não acreditava em um Deus pessoal. Os teístas que usam o nome de Einstein para reforçar sua fé estão se aproveitando de um mal-entendido, deliberado ou não. Dawkins acusa essa estratégia de um abuso de prestígio, como se citar o nome de Einstein transformasse o deus da física em alguém que atende orações, e ainda alfineta. Os teístas pegaram o deus panteísta de Spinoza, que era puro sistema, e vestiram com uma túnica moral. Então, parafraseando aí o argumento de Dawkins, Spinoza deificou a natureza e os religiosos sequestraram esse deus panteísta para dar a ele uma aparência de barba e vontade. E vejam aqui, pessoal, comigo. Olha que grande ironia, não tem como ser mais contraditório. O Deus de Spinoza foi excomungado por negar a religião, se tornou com o tempo a muleta para os religiosos que precisavam de um verniz filosófico. Mas Spinoza não queria o conforto, ele queria clareza, ele não queria salvação, ele queria entendimento. Spinoza se opõe à atribuição de vontades de Deus, pois teriam que haver atribuições ao que nos serve e o que nos faz mal. Para ele não há um Deus pessoal. Spinoza diz com todas as letras. Quando o ser humano não entende a causa de algo, ele diz que foi vontade de Deus. Como se cada coisa que existisse fosse em função do homem. Mas para Spinoza, isso é ignorância disfarçada de fé. Uma desculpa sagrada para a ausência de explicação racional. Spinoza desmonta essa ilusão. Abre aspas, os homens chamam de natural aquilo que compreendem e de contrário à natureza aquilo que não compreendem. E foi assim que se encheu o mundo de preconceitos e que se obscureceu o verdadeiro conhecimento da natureza. Fecha aspas, também retirado aí da ética. Que profundo, né? Ele fala aqui já dos preconceitos e dessa falta de busca do conhecimento por já ter respostas fáceis. Então, quando não compreendemos uma tragédia, chamamos de castigo. Quando não sabemos por que algo aconteceu, dizemos, Deus quis assim. Mas e se isso for só medo? Medo de olhar para o abismo da casualidade e perceber que ninguém está no comando. Spinoza não diz que Deus é cruel. Diz que Deus não quer porque não escolhe. Deus é, nós, a natureza e todo o sistema da vida. Então, pense.
Se Deus é a natureza e tudo que existe é a expressão necessária dessa única substância, então surge uma pergunta: existe liberdade? Para Spinoza, a resposta é sim. Mas não como você pensa. Não há livre-arbítrio no sentido clássico. Nada no universo age por capricho ou vontade espontânea. Tudo segue uma cadeia casual infinita, inclusive você, inclusive a sua vontade de ser livre. Mas isso não torna a liberdade uma ilusão. Ao contrário, ela é um estágio de clareza. Liberdade em Spinoza não é fazer o que se quer, é entender por que se quer e o que se quer. Enquanto agimos movidos por paixões, ou seja, por afetos que não compreendemos, somos escravos. Escravos das circunstâncias, dos humores e dos outros. A ética de Spinoza, escrita como um tratado geométrico, tem a frieza da matemática e a beleza de um poema estoico. Suas definições, axiomas e demonstrações constroem uma espécie de arquitetura da alma. E nela, ele diferencia dois tipos de afeto: paixões tristes, que nos diminuem, e paixões alegres, que aumentam nossa potência de agir. A servidão humana vem do que não compreendemos. A beatitude, o grau mais alto de liberdade, vem do que compreendemos adequadamente. A alegria é potência, conhecimento é salvação. Esse é o ponto que Spinoza inverte tudo que a moral tradicional sustentava. Não se trata de obedecer uma lei divina, mas de compreender a estrutura divina do mundo. Não se trata de resistir ao desejo, mas de orientá-lo para aquilo que nos fortalece. A ética não é renúncia, é reconexão com a própria natureza racional. Ser livre não é escapar da necessidade, é habitar essa necessidade com lucidez. Imagine um mundo sem inferno, sem pecado, sem salvação, sem alma. Não porque vale tudo, mas porque simplesmente essas categorias não fazem sentido. Para Spinoza, o mal não existe em si. O que chamamos de mal é apenas a expressão de algo que diminui nossa potência de existir. E isso, em última instância, decorre de ignorância, não de transgressão. Abre aspas. Não chamamos de bem ou de mal nada a não ser aquilo que aumenta ou diminui, ajuda ou reprime a nossa potência de agir. Fecha aspas. Também retirado de Ética. E tem aqui também de uma carta que ele enviou para um amigo: não riam, não chorem, não odeiem, apenas compreendam. Fecha aspas. Spinoza oferece ao mundo uma ética sem tribunal. Não há juízes divinos nem promotores celestiais. Só há a natureza, agindo segundo sua própria necessidade. Nesse cenário, o que significa pecar? Nada mais do que agir por paixões que não compreendemos. Sofrer não porque transgredimos uma lei, mas porque fomos afetados de modo inadequado. Assim, a moral tradicional desmorona. Não há culpa ontológica, não há punição transcendental. A culpa é um erro de cálculo emocional e o perdão, um modo de superar o erro com clareza. Você não precisa de redenção, precisa de conhecimento adequado das causas. Olha que profundo isso de dizer que não há uma culpa ontológica. É aquela, da estrutura do ser, da condição da existência. Podemos tirar dessa frase o seguinte: o cristianismo, aquela ideia do pecado original, que você já nasce culpado. Então, quando ele fala que não há culpa ontológica, ele quer dizer que não nascemos pecadores. Assim, ele tenta desfazer algumas ideias aqui. Por exemplo, em Santo Agostinho, o homem é, por natureza, inclinado ao mal. Em Pascal, somos miséria e culpa, salvo apenas pela graça. Em Freud, de forma secular aqui fora da igreja, a culpa é dípica, como construtiva da subjetividade. Ou seja, culpa como parte do que somos. Então, para Spinoza, não existe essa culpa estrutural. Tem mais uma crítica aqui também de Spinoza quanto à antropomorfização de Deus. Ele desmonta essa imagem tradicional, aquele Deus com barba, vontades e humores. Um ser que premia, pune, se ira e depois perdoa. Para ele, isso não é fé, é projeção psicológica. Os homens pensam que Deus é como eles, porque não suporta a ideia de que o universo não gira ao seu redor. Deus não tem intenções humanas, não sente ciúme, não fica irado, não comove com preces. Spinoza jamais disse com essas palavras, mas sua filosofia grita algo parecido. Criamos um Deus à nossa imagem e semelhança, porque nos falta coragem de ver o mundo como ele é, sem centro, sem propósito pessoal, sem garantias. Spinoza aqui rasga o véu da religião antropomórfica e, em seu lugar, propõe um Deus que não tem rosto, nem voz, nem julgamento. Um Deus que simplesmente é, com a luz que atravessa tudo, mesmo sem intenção. Queria fazer uma observação aqui, porque é curioso notar que, embora Spinoza seja celebrado como revolucionário, a noção de um Deus sem rosto humano,
essa ideia não era exatamente nova. Xenófanes de Colophon, filósofo grego pré-socrático, já dizia lá no século VI a.C. que os deuses eram apenas projeções das culturas. Gregos os pintavam com feições helênicas, etíopes os imaginavam negros, trácios os viam ruivos, e ele contrapôs a isso um Deus único, eterno, sem corpo e sem paixões humanas. Ou seja, há mais de 2.500 anos antes, alguém já apontava nessa mesma direção. A diferença é que Xenófanes ainda falava de um Deus acima de tudo, transcendente. E Spinoza radicalizava, não existe separação, Deus é o próprio mundo. Mas é interessante ele já notar que os deuses eram a imagem e semelhança dos homens, como depois também Feuerbach foi falar algo parecido. Argumentar sobre essas características são atributos humanos projetados. Mas isso a gente vai deixar para um próximo episódio. Então tem uma frase aqui que ironiza com a elegância matemática, que tem tudo a ver com o que estamos falando. Se os triângulos pudessem falar, diriam que Deus tem 3 lados. Agora a frase do Xenófanes, abre aspas, se bois, cavalos ou leões tivessem mãos e pudessem pintar, pintariam os deuses parecidos consigo mesmos, fecha aspas. E para você ouvinte, se Deus não te ouve, mas te atravessa, e se o universo inteiro for divino, mas indiferente às suas vontades, você conseguiria amar um Deus que não te ama de volta, mas te sustenta a cada segundo como o ar que você nem percebe respirar? Pense. Vamos um resumo aqui para fixação. Então, Spinoza propôs uma visão de Deus como a própria natureza, eterna, necessária e sem moral. O universo é determinado. Não há livre-arbítrio no sentido clássico, mas somos livres quando compreendemos a necessidade, o porquê, quando saímos da ignorância. A ética é uma geometria da alma. Paixões tristes nos escravizam. Paixões alegres nos libertam. Não há pecado, culpa ou salvação no sentido religioso. Há ignorância e conhecimento. A salvação é compreender. O inferno, se existe, é não saber por que sofremos. De forma racional, claro. Deus, para Spinoza, não observa você. Ele é você. Indicações culturais para quem quiser mergulhar mais fundo neste universo onde Deus não é um velho de barba, mas sim o próprio tecido do real. Segue algumas sugestões, cuidadosamente selecionadas. O livro principal aqui, A Ética, de Baruch de Spinoza. Uma leitura densa, escrita como uma obra geométrica, uma meditação racional sobre Deus, o mundo e as paixões, e a liberdade. Livro complementar, Spinoza, Filosofia Prática, de Gilles Deleuze, para quem quer entender Spinoza como o pensador da alegria, da imanência e da liberdade real. Tem também uma biografia aqui bem acessível, A Vida de Spinoza, de Steven Nadler, uma narrativa envolvente sobre o homem que ousou pensar o divino sem dogma. Estou encerrando aí mais um episódio. Antes eu queria pedir para que vocês nos avaliem com 5 estrelas no Spotify, que assista no YouTube ou no YouTube Music, que compartilhem, que comentem. Assim, torna este trabalho ainda mais relevante na internet. Vocês sabem como que isso funciona. Eu agradeço a colaboração de vocês. Baseado então na obra Ética de Spinoza, eu vou finalizando aqui. Os homens acreditam que tudo na natureza tem um propósito e que esse propósito é humano. Projetam em Deus seus desejos, medos e paixões. Transformam o universo em um espelho do ego e assim obscurecem o verdadeiro conhecimento do real. Mas, e se Deus não tiver um plano, se a natureza não castiga nem recompensa, por que simplesmente não tem vontade? Você conseguiria amar um Deus assim? Um Deus que não se ajoelha por você, mas que te contém, que não é servo do seu desejo, mas é a própria estrutura da realidade, da qual você é uma expressão. Entre o ser e o mundo, há sempre espaço para pensar, questionar e se transformar. Nos siga nas redes sociais, mas principalmente siga refletindo. Até o próximo episódio, pessoal!